Olá, meus seguidores, sejam todos bem-vindos ao canal Ivan Pedras Preciosas. No vídeo de hoje nós vamos estudar aqui quais são os melhores indicadores de diamantes. Quais são esses indicadores de diamantes para que nós possamos encontrar o nosso diamante. Não adianta nós procurarmos vagamente pelos diamantes se não soubermos quais são esses indicadores. Bora lá então nesse vídeo, já vá deixando aí o like, compartilhando esse vídeo para estar ajudando o canal, trazer mais seguidores, se inscrevendo, ativando a notificação para estar recebendo vídeos novos aí quando forem lançados. Bora lá então para os indicadores mais famosos aí de diamantes, que são eles os kimberlitos. É isso mesmo, nós chamamos de kimberlitos todas aquelas chaminés, aquelas massas, aqueles caminhos por onde teve pequenas erupções, onde existiu muita pressão interna no núcleo da Terra e a Terra expeliu vários tipos de minerais por essas chaminés chamadas de kimberlitos. Com o tempo, esse material ele foi petrificando, ele foi endurecendo e criou-se os chamados kimberlitos, a massa dos kimberlitos. E são esses chamados kimberlitos que são os produtores de diamantes, ali naqueles kimberlitos que nós achamos os diamantes. Não só nos kimberlitos, porque os diamantes podem sair dos kimberlitos e rolar em centenas de quilômetros e você, por exemplo, achar em algum rio também. Além dos kimberlitos, nós temos plantas indicadoras de diamantes, plantas que só nascem em lugares que têm kimberlitos. É isso mesmo. Então nós temos plantas que indicam os kimberlitos e nesses kimberlitos podem haver diamantes. Só que lembrando que de 100 kimberlitos, apenas provavelmente 3 ou até no máximo 5 corpos de kimberlitos vão produzir diamante. Isso tudo vai depender dos minerais que estavam nesse magma, nesta lava que foi cuspida aí do subsolo para a nossa atmosfera. Isso mesmo, então varia muito e depende bastante. Portanto, nem sempre que você encontrar algum kimberlito, você encontrará um diamante. Rezamos e torçamos para que nós encontremos algum diamante, mas se não encontrarmos, a nossa caminhada não para por aqui, não é mesmo, meus seguidores? Nesse vídeo vamos ser mais específicos. Primeiramente vamos começar a falar das plantas indicadoras, porque as plantas elas indicam os locais onde tem a probabilidade de kimberlitos e os kimberlitos indicam se tem a probabilidade de diamantes. As plantas indicadoras são espécies adaptadas a determinados ambientes que podem ser utilizadas pelas populações humanas para a classificação destas paisagens de acordo com suas características ou potenciais. Entre essas plantas, algumas são utilizadas como os indicadores geobotânicos por estarem relacionadas à presença de determinados minerais ou propriedades do solo. Este trabalho faz um levantamento de espécies consideradas indicadores de diamantes no Brasil. Portanto, existem plantas que só crescem em determinados solos, como por exemplo os kimberlitos. Então tem plantas que indicam as propriedades e os minerais daquele solo. Este trabalho faz um levantamento de espécies consideradas indicadores de diamantes no Brasil. A partir de ampla revisão de literatura, foram identificados 5 espécies vegetais relacionadas com a ocorrência de diamantes no país. Destas 3 plantas que aparece o nome na tela aí para vocês, 3 foram analisadas quanto às suas distribuições e comparadas com os locais com registro de ocorrência de diamantes no país. Existe uma sobreposição entre as áreas onde essas plantas ocorrem em locais diamantíferos.
É possível que as espécies de ocorrência mais restrita são os melhores indicadores ambientais para a ocorrência de diamantes. Entretanto, como os dados obtidos neste trabalho, apenas a ocorrência dessas plantas não é o suficiente para indicar a presença de diamantes e são necessários outros estudos para a prospecção geológica dos kimberlitos e de gemas de diamantes em fontes secundárias onde estas espécies ocorrem para confirmar esta correlação. Recentemente na Líbia foi identificada uma planta chamada de Pandamum candelabrum, que parece um candelabro mesmo. Aqui no Paraná existe a presença dela muito forte em lugares onde foi extraído muito diamante no passado, como por exemplo na bacia do rio Tibagi, vai ficar imagens aí para vocês. Essa planta tem uma característica singular, aparentemente só cresce em zonas onde há chaminés de kimberlitos, formações rochosas de origem vulcânica que podem abrigar grandes quantidades de diamantes. Eu já falei dos indicadores ambientais, que são as plantas, agora eu vou falar dos principais indicadores minerais, que são os minerais que formam os kimberlitos, e esses minerais só existem ou existem em grande quantidade onde tem os kimberlitos. Certos minerais estão presentes nas rochas do manto superior que ocorrem com diamantes em tubos de kimberlitos. Esses minerais são conhecidos como os guias para os diamantes, ou como nós chamamos no garimpo, satélites de diamantes. Os depósitos primários de diamantes são os kimberlitos. Essas rochas ígneas constituem-se de uma matriz composta essencialmente de olivina, flogotipa, serpentina de carbonato. Os principais minérios ou pedras encontradas são a granada, diopsídio, ilmenita, magnetita, constituindo-se o diamante uma fase acessoria muito rara. Então você vai encontrar às vezes, por exemplo, a granada, muitos outros minerais como a magnetita, a ilmenita, o rutilo, mas você não vai encontrar o diamante. Em alguns casos você pode encontrar muito mais diamante do que esses outros minerais, por exemplo. Então, o kimberlito é o depósito primário onde são formados esses kimberlitos. O diamante lá é formado no subsolo. O magma, a lava gerada em alta pressão, traz esse material para cima aí da superfície. Então, em alguns casos vem o diamante junto e em alguns outros casos o diamante não vem. Os kimberlitos são circulares a ovais em planta e alcançam algumas dezenas de quilômetros ou até metros de profundidade e de diâmetro. Essas rochas podem conter fragmentos das rochas xenólitos por onde a intrusão passou até chegar à superfície terrestre, principalmente xenólitos de clógito, os quais provêm de grandes profundidades no manto terrestre, aonde os diamantes se formam. Os kimberlitos têm natureza predominantemente intrusiva, embora lavas kimberlíticas também sejam reconhecidas. Na maior parte dessas rochas formam agrupamentos de dezenas de corpos, sempre em áreas cratônicas. Então ali você vai ver uma chaminé, às vezes um kimberlito pode ter metros de diâmetro, centenas de quilômetros de profundidade, ou até mesmo ali quilômetros de diâmetro e também quilômetros de profundidade. Os depósitos primários são os kimberlitos, ali que os diamantes nascem, como podemos dizer. Nós acabamos de ver as plantas que indicam os kimberlitos, que só nascem naquele tipo de solo. Nós acabamos de ver que os depósitos primários, onde se formam os diamantes, são os kimberlitos. Esses kimberlitos trazem o magma, a lava ali contendo diamante e outros minérios do subsolo de centenas de quilômetros de profundidade até a superfície da Terra. E também nós temos os depósitos secundários. Os depósitos secundários são aonde esses minérios, os kimberlitos, vão parar. Com o tempo, com as chuvas, com os rios, esses minérios eles vão se afastando dos kimberlitos, vão parar às vezes centenas de quilômetros dos kimberlitos. Então um diamante que nasceu às vezes a 30, 40, até 5 km vai parar muito longe do kimberlito. Os depósitos secundários são os aluviões, curvas de rios,
buracos em rios ali, os caldeirões que a gente chama, os buracos, né, que se formam nas rochas aí pela correnteza. Então o diamante vai parando nesses lugares aí, e você pode estar garimpando em curvas de rios e em caldeirões aí, em lugares aonde param as rochas, os materiais mais pesados e densos. Os minerais associados nos aluviões são mais resistentes, como quartzo, ouro, cianitita, rutilo, magnetita e hematita. Além destes, a granada também está presente. A eumenita, o diopsídio são particularmente características de quase todos os kimberlitos. Então, se existem kimberlitos na tua região, provavelmente em algum rio você vai conseguir achar algum diamante, porque esse material ele vai rolando. E se você não conseguir achar o diamante com facilidade, e esse diamante produziu mesmo o diamante, esse diamante se formou nesse kimberlito, você vai achar. É só você ver os satélites do diamante, como por exemplo a magnetita. Só que tem um porém, a magnetita ela não se forma em todos os kimberlitos. Tem kimberlitos que não tem a magnetita. A magnetita é tão rara quanto o diamante de encontrar em um kimberlito. Portanto, você tem que se atentar aos outros indicadores, como por exemplo o rutilo, a eumenita, entre outros minerais que se formam aí, outros satélites do diamante. Se não tem a magnetita, tem o rutilo, tem a eumenita, tem outros indicadores fortes também. Portanto, somente os últimos 3 minerais citados são satélites verdadeiros, e para evitar equívocos, somente esses 3 devem ser chamados de minerais indicadores de kimberlitos, como por exemplo a granada, a eumenita e o diopsídio. Porque a magnetita, a hematita, o rutilo, o ouro e o quartzo nem sempre vão estar presentes ali, como eu disse para vocês, no kimberlito. Então são apenas 3 indicadores mesmo. Os outros são satélites, mas não são os satélites verdadeiros, como a gente chama. E para você saber se existe diamante na tua região, mesmo com os indicadores de plantas, kimberlitos, se você achar, você deve tentar amostras em afluentes e ver se as rochas possuem minerais pesados, pois eles tendem a retirar os minerais indicadores de diamantes. Ao final disso, você envolve a amostra de rocha solo, tenta analisar no cascalho qual a proveniência e indicar para onde está a fonte daqueles determinados sedimentos. Por exemplo, você está fazendo a prospecção em um rio, tá? Você achou os satélites do diamante ou até achou o diamante mesmo, e você vai ver da onde que está vindo esse minério, por exemplo, o diamante ou os satélites do diamante. Está vindo de uma serra? Provavelmente, se ele veio rolando de um rio, esse kimberlito ele está em uma serra aí, no topo da serra ou no pé da serra, comumente, né, que nós encontramos em barrancos também, em beiras de rio. Então os kimberlitos geralmente eles são pequenos morros, né, pequenas serras que a gente diz aí, que expeliu lava vulcânica, né, e uma pressão muito alta e acabou formando aquelas pequenas serras. Então geralmente é dali que a chuva vai lavando, vai escorrendo para o rio esses sedimentos e vai parar aí centenas e às vezes muitos quilômetros de distância. Vou concluindo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado da explicação. Você deve se atentar primeiramente nos indicadores naturais e ambientais, as plantas, ver se elas indicam os kimberlitos. E se você achou kimberlito, você vai fazer a prospecção para ver se aquele kimberlito é produtivo. Ou se você achou, por exemplo, um depósito secundário, um aluvião, você vai ter que ver também, então, da onde vem sedimento para achar o kimberlito. Portanto, nós temos duas formas, os depósitos secundários e as plantas aí para chegar ao depósito primário, que é o kimberlito, onde produz o diamante. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo o conteúdo novo aí toda semana e dá um valeu e segue eu, até mais!